O mundo está esquentando e as águas do Ártico estão se tornando mais navegáveis do que nunca. A Rússia vê uma oportunidade. Ela quer enviar navios e submarinos para o Ártico para estabelecer rotas de navegação e exercer seu poder militar sobre qualquer um que ouse desafiar a supremacia russa. Mas o Reino Unido tem algo a dizer sobre isso. Vítima da guerra híbrida da Rússia há muito tempo, com a frota fantasma e navios espiões russos passando mais tempo em águas britânicas do que em águas russas, o Reino Unido prepara uma grande surpresa para a Rússia. Um enorme porta-aviões está a caminho do Ártico. Submarinos russos acabam de ser alertados. O HMS Prince of Wales foi enviado ao Ártico, marcando uma escalada do Reino Unido na busca por formas de lidar com a crescente ameaça russa no norte. Uma nova frente no extremo norte está se abrindo. A OTAN agora precisa encontrar maneiras de detectar e combater uma crescente ameaça russa no Ártico, em meio a acusações de autoridades britânicas de que a Rússia está lançando operações submarinas projetadas para atingir infraestruturas submarinas, como cabos de comunicação. A Rússia tenta surpreender a OTAN. Ela quer sair na frente em uma futura guerra explorando o caos em outras partes do mundo, para assim poder enviar navios e submarinos para as águas mais sensíveis do Ártico. Com o HMS Prince of Wales, o Reino Unido impede a ambição de Putin. Antes de analisarmos o navio e o motivo da escolha, é preciso entender o problema do Ártico e como ele evoluiu até o Reino Unido considerar um desdobramento naval necessário. Primeiro vamos para o Bear Gap, um pequeno trecho do Oceano Ártico. Esse corredor de água virou foco para a Rússia, que busca afirmar sua dominância no Ártico. Com quase 350 milhas náuticas de extensão, o Estreito do Urso vai do Cabo Norte, que fica acima do continente norueguês, até a ponta mais ao sul do arquipélago de Svalbard. Para a Rússia, controlar o Estreito do Urso facilita o acesso de submarinos ao Mar da Noruega, onde são mais difíceis de detectar devido às condições acústicas dessas águas. Se a Rússia infiltrar submarinos nesse mar, nações nórdicas, Estados Bálticos e Reino Unido enfrentarão o mesmo problema. Rússia posiciona submarinos ao alcance de lançar mísseis. E se esses submarinos estiverem equipados com mísseis hipersônicos capazes de percorrer 1.500 km ou mais, esse é um problema que nem dá para imaginar. Mas, ao mesmo tempo, deve ser enfrentado. O Estreito do Urso é só um sintoma de um problema bem maior que a OTAN europeia precisa enfrentar. O Ártico como um todo rapidamente se tornou uma das regiões mais disputadas do mundo, devido ao derretimento do gelo que abre rotas de navegação e as possibilidades de deslocamentos militares para as águas do norte. Rússia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Islândia e Dinamarca têm todos interesses no Ártico, já que seus territórios cercam o oceano. O Oceano Ártico é essencial para os planos futuros de Putin para a Rússia. Há anos, a Rússia reconstrói bases no Ártico e reforça sua frota do norte. A OTAN tentou responder à altura, com o Reino Unido sendo um dos principais atores. O Reino Unido pode não se interessar diretamente pelas rotas do Ártico, mas será ameaçado se a Rússia dominar o Bear Gap. Esse é um dos motivos para o maior porta-aviões do Reino Unido ter sido enviado ao norte. Isso também é um fator para o Reino Unido decidir dobrar o número de tropas estacionadas na Noruega entre agora e 2029. A Rússia é uma ameaça no Ártico. O Reino Unido e a OTAN europeia estão levando essa ameaça muito a sério. Talvez o ministro da Defesa da Noruega, Thor Sandvik, tenha resumido em junho: é defesa do território para o Reino Unido. Se Putin conseguir o controle da parte norte da Escandinávia, se ele conseguir controlar o Bear Gap, isso é uma ameaça direta ao Reino Unido. A diplomacia não vai funcionar nessa situação. A Rússia considera o Ártico e especialmente a Rota do Mar do Norte, ou NSR, que se torna acessível com o derretimento do gelo, fundamentais para seu desenvolvimento econômico futuro. Taylor e Francis explicam o motivo. Além da perspectiva de poder transportar cargas pela NSR, a Rússia vê o que o Ártico realmente oferece. Petróleo e gás são abundantes sob essas águas, com 75% das reservas nas penínsulas Gideon e Yamal ainda não exploradas. A Rússia deseja explorar essas reservas. Ela também quer controlar os elementos de terras raras nas águas árticas russas, que representam 2/3 desses recursos na Rússia. Apesar das restrições tecnológicas e sanções ocidentais após a guerra da Ucrânia dificultarem os planos da Rússia de dominar o Ártico, esses planos persistem. A Rússia está esperando, aguardando o momento certo até entrar em um período em que possa avançar para controlar essas águas, o que por sua vez permite que ela represente uma ameaça ainda maior à Europa do Norte e ao Reino Unido que nunca.
Enquanto isso, submarinos auxiliam a Rússia a manter presença nas águas do Ártico. Em 14 de março, o Business Insider relatou, após conversar com oficiais da OTAN, que esses submarinos estão mais ativos. Um dos oficiais, vice-almirante Rune Andersen, chefe do quartel-general conjunto da Noruega, afirma que a atividade de submarinos russos no Ártico mais que dobrou nos últimos 2 ou 3 anos. Isso é um problema para a OTAN. A Rússia possui uma das maiores frotas de submarinos do mundo, com 64 embarcações ativas. O desafio da OTAN é que se torna mais difícil rastrear esses submarinos à medida que eles saem das águas rasas e seguem em direção às profundezas do Oceano Ártico. Não é que eles não possam ser rastreados, mas a dificuldade aumenta se você não os detectar, se não estiver monitorando, se não estiver acompanhando as coisas. Isso aumenta exponencialmente e ameaça não só a Europa, mas também os Estados Unidos, afirma o coronel Martin O'Donnell, porta-voz do Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa, que comanda as operações da OTAN na região. Mas não se pode permitir complacência. A Rússia deve ser monitorada, pois já iniciou uma guerra híbrida que afeta grande parte da Europa ligada à OTAN. Incêndios criminosos, sabotagem, ataques cibernéticos e incursões de drones agora integram uma campanha mais ampla de desestabilização. A desestabilização é o objetivo da Rússia, e as águas do Alto Norte tornaram-se especialmente vulneráveis, enquanto a OTAN tenta lidar com o que a Rússia está fazendo, ao mesmo tempo em que tenta recuperar o atraso no Ártico. Como disse o comodoro Richard Hewitt, que é o comandante do grupo de ataque de porta-aviões do Reino Unido e estava a bordo do HMS Prince of Wales quando falou ao Wall Street Journal, a ameaça agora nunca foi tão grande desde a época da Guerra Fria. Isso explica porque o Reino Unido enviou um de seus navios de guerra mais impressionantes ao Ártico. Esse navio de guerra está na porta da Rússia caçando submarinos. E o mais louco é que o Reino Unido estava completamente certo quanto à ameaça russa. O HMS Príncipe de Gales já foi acionado. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar nesse botão e ativar as notificações para não perder o que vem por aí. O envio do HMS Prince of Wales para as águas do Ártico não é uma novidade. O envio de um grupo de ataque de porta-aviões ao Atlântico Norte para cobrir o Ártico foi anunciado em meados de fevereiro, sendo visto pelo Reino Unido como grande reforço à segurança regional. Essa demonstração de força britânica é ainda mais impactante porque o HMS Prince of Wales abriga caças F-35 e helicópteros, com o Ministério da Defesa do Reino Unido fazendo questão de destacar esse ponto específico. A decisão visa proteger a infraestrutura submarina, que a Rússia costuma atacar com seus submarinos e navios espiões, e conter a agressão russa em uma área potencialmente conflituosa no futuro. O Reino Unido admite abertamente que a Rússia é a causa direta desse desdobramento. Nos últimos 2 anos, até fevereiro de 2026, houve aumento de 30% nas embarcações navais russas entrando ou ameaçando águas do Reino Unido, segundo o Ministério. O Reino Unido destacou que o HMS Prince of Wales e seu grupo participarão de exercícios com o Grupo Naval Permanente 1 da OTAN, atuando junto às nações da Força Expedicionária Conjunta, Estados Unidos e Canadá. Não foi só o Reino Unido enviando seu maior navio de guerra para dar um recado a Putin. O Reino Unido e aliados atuam juntos para mostrar a Putin que no Ártico ele não vai fazer o que bem entender. O navio de guerra HMS Prince of Wales, enviado pelo Reino Unido para caçar submarinos russos, é muito impressionante. A Marinha Real considera-o um dos navios de guerra mais poderosos já feitos no Reino Unido, e isso é fácil de entender. Integrante da frota de 2 porta-aviões classe Queen Elizabeth, o navio tem convés de voo de 280 metros e pode ficar até 45 dias no mar antes de precisar reabastecer seus estoques de alimentos. Com aeronaves a bordo, a tripulação total chega a 1.600 pessoas. Com alcance de 10.000 milhas náuticas, o navio pode passar longos períodos navegando no Ártico. E quando se trata de armamentos, este não é um navio de guerra com o qual alguém gostaria de se meter. O navio possui metralhadoras minigun de 30 mm e canhões automáticos de pequeno calibre. Um sistema Phalanx de defesa de ponto oferece proteção antiaérea, com esse canhão sendo capaz de disparar até 4.500 tiros por minuto. O que torna o HMS Prince of Wales perigoso para as ambições árticas de Putin é justamente sua capacidade de transportar aeronaves. O navio pode transportar até 36 caças F-35B Lightning II,
além de 12 helicópteros Merlin ou Tornado e mais 8 helicópteros Apache, totalizando 56 aeronaves levadas para as águas do Ártico. A Rússia não tem nada que se compare a isso. Seu único porta-aviões, o almirante Kuznetsov, foi efetivamente desativado no verão de 2025, não tendo navegado desde 2017, pois estava basicamente caindo aos pedaços, e a Rússia não consegue repará-lo a ponto de ele voltar a ser uma ameaça naval utilizável. Vamos focar nos F-35, pois são a arma mais impressionante que o HMS Prince of Wales leva ao Ártico. Os F-35 são essenciais para o Reino Unido rastrear navios e submarinos russos no norte. Lançados de rampas e capazes de pairar e pousar verticalmente no convés do navio de guerra, esses F-35 rastreiam alvos antes dos radares dos navios ou bases da OTAN próximas ao Ártico. Eles alcançam 30 mil pés de altitude, garantindo visibilidade por centenas de milhas. Enquanto voam, os sonares do HMS Prince of Wales, dos navios de escolta e de todos os helicópteros a bordo escaneiam sob as ondas em busca de submarinos e ameaças como submersíveis não tripulados. Em termos de potência naval, o HMS Prince of Wales dá vantagem ao Reino Unido diante da ameaça russa ao norte. Em 6 de julho, o político informou que o Reino Unido interceptou uma aeronave russa durante operações ampliadas. Uma aeronave é bem diferente dos submarinos que o HMS Príncipe de Gales busca detectar no norte. A interceptação sinaliza a Putin que o Reino Unido deixou de lado a cautela e não está brincando com a Rússia quando se trata dos interesses do Ártico da OTAN. A aeronave russa em questão era um Ber-F ou Tu-142, um avião de patrulha marítima que tem se envolvido nos tipos de provocações típicas da estratégia de guerra híbrida da Rússia. O Ber-F aproximou-se várias vezes do HMS Príncipe de Gales e seu grupo de ataque de porta-aviões no Mar da Noruega, em uma manobra considerada insegura e não profissional, na semana anterior ao relatório do político. A aeronave também lançou sonoboias perto do navio de guerra do Reino Unido. Essas boias funcionam como microfones subaquáticos para rastrear submarinos, mas não se sabe se a Rússia se preocupou com seu uso original ou apenas quis provocar o HMS Príncipe de Gales. Independentemente da intenção, o Reino Unido não estava para brincadeira. Ironicamente, o Ber-F passou tempo demais cutucando um urso de verdade e logo recebeu uma mensagem. Os F-35 decolaram do HMS Prince of Wales em 2 de julho e foram interceptar a aeronave russa, escoltando-a educadamente para longe do navio de guerra britânico. Uma foto publicada pelo político parece mostrar os F-35 do Reino Unido confrontando uma aeronave russa. A mensagem foi enviada. O maior navio de guerra do Reino Unido está em águas árticas, pronto para lançar aeronaves para lidar com qualquer recurso que a Rússia tente usar como intimidação. Com o HMS Príncipe de Gales em operação, a principal dúvida é: o que vem depois? Isso é complicado. Um porta-aviões enviado ao Ártico não supera automaticamente a Rússia. Seria tolice pensar assim. Mesmo com o porta-aviões integrado a uma força maior da OTAN no norte, é inegável que os desafios de defender essas águas só tendem a crescer. As águas dificultam detectar submarinos, principalmente quando mergulham fundo, por causa da agitação e problemas acústicos causados por elas. O derretimento do gelo também altera as camadas de salinidade na água, o que impacta a detecção e o rastreamento de submarinos. Mais desafios surgem durante o inverno. É quando a maior parte do território ártico, tanto em terra quanto na água, se transforma em um deserto gelado, que é muito difícil para os soldados operarem. O HMS Prince of Wales ajuda a superar esses desafios, atuando como base móvel para soldados durante os meses quentes em terra. O Reino Unido também enfrenta o desafio de não ser mais a potência naval de antes. Porém, o Wall Street Journal destaca que não é nem de longe uma força pequena. A Marinha do Reino Unido encolheu desde a era da Guerra Fria, já que agora opera apenas 2 porta-aviões, 13 fragatas e destroyers, dos quais apenas 5 estão ativos em qualquer momento, e 10 submarinos próprios. Esse é um contingente grande o suficiente para projetar poder nas águas do Ártico e ainda fornecer a proteção de que o Reino Unido precisa em casa? Parece improvável. Como membro da OTAN, a força do Reino Unido integra um conjunto muito maior. O desafio aí é garantir que esse conjunto permaneça unido. Divisões entre as nações que priorizam as águas do norte podem ser exploradas pela Rússia. Falando da Rússia, ela deixou muito claras suas intenções para o Ártico e está tentando se fortalecer ao máximo para se tornar a força dominante nas águas do norte.
Novos quebra-gelos estão sendo encomendados, que são navios capazes de atravessar as águas geladas do Ártico para tornar a rota do Mar do Norte, que mencionamos anteriormente, mais fácil de percorrer. O Ivan Papanin é o primeiro dos quebra-gelos armados do projeto 23.550, que vão compor essa frota do Ártico, tendo sido comissionado em setembro de 2025, e o objetivo da Rússia é que esse navio seja acompanhado por outros do mesmo projeto o mais rápido possível. Mas a Rússia também tem desafios. As sanções estão impactando sua construção naval, o que significa que a frota de quebra-gelos está demorando mais para se materializar do que o previsto. Em junho, Putin exigiu que os estaleiros russos priorizassem mais quebra-gelos nucleares, enquanto a Rússia tenta abrir a rota do Mar do Norte. Há lógica nisso. Como a Rússia não pode enviar mais navios ao Mar Negro para atacar a Ucrânia, Putin quer que a construção naval foque onde possa ter impacto. Esse tipo de ordem vai preocupar o Reino Unido e seus aliados da OTAN. Além dessa construção naval, a Rússia vem fortalecendo sua infraestrutura militar, de transporte e de energia na região do Ártico. Um artigo do Militarny de 18 de julho afirma que a Rússia já superou os Estados Unidos na expansão de sua presença militar no Ártico. A Rússia também tem vantagens naturais na região do Ártico, já que possui uma costa ártica de 24 mil quilômetros e já construiu mais de 35 campos de petróleo e gás nas águas do norte que controla. Isso motiva a Rússia a se tornar a força dominante no Ártico. Putin precisa proteger esses interesses e buscar expansão. Uma coisa é clara em tudo isso: o Ártico será o próximo campo de batalha global. Isso não indica que uma guerra seja iminente, mas veremos uma disputa geopolítica por águas antes inacessíveis, como mostra o envio do Reino Unido. A Rota do Mar do Norte seria uma nova ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico, e a Rússia quer explorá-la ao máximo. Ela pode lutar para obter o controle, por isso a OTAN deve estar preparada. O Reino Unido quer estar na linha de frente ao confrontar a Rússia no Ártico. Em 25 de fevereiro, o primeiro Lorde do Mar, Sir Gwyn Jenkins, alertou: "Estamos sendo testados no Atlântico, em nosso próprio quintal. Estes são tempos instáveis e perigosos. Nosso trabalho é proteger nossa nação insular. Somos a primeira e a última linha de defesa do Reino Unido", disse ele, ao pedir que o país se una a outras marinhas do norte da Europa contra a ameaça russa. No campo dos submarinos, o Reino Unido enfrentou 3 submarinos russos em operação secreta sobre oleodutos e cabos ao norte do país, mostrando que a ameaça é real. Não há mais tempo para esperar. O Reino Unido e seus aliados não podem adiar, porque a Rússia já está tomando medidas para estabelecer a dominância no extremo norte. O envio do HMS Prince of Wales é a resposta do Reino Unido a essas ações. O enorme navio de guerra deve integrar uma estratégia ártica mais ampla a ser implementada nos próximos meses. A tarefa agora é simples, mesmo que a execução não seja: encontrar submarinos, deter a Rússia e proteger as águas do Ártico. Mas, enquanto a OTAN faz novos movimentos nessas águas geladas, também está garantindo que Putin saiba que estará preparada para qualquer coisa que ele faça dentro da Europa. No continente, a OTAN se prepara para uma guerra que espera evitar, mas que parece cada vez mais inevitável. A iniciativa Terence do flanco leste está em ação, e uma rede letal de drones movida por IA fará parte disso. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar mais análises sobre as últimas ações, tanto da Rússia quanto da OTAN. E como sempre, obrigado por assistir.